Olá, aqui é a professora Elma Física. Nós vamos hoje resolver a lista de exercícios 1, de energia mecânica. Na aula anterior, nós vimos a parte teórica, com algumas equações que utilizaremos na aula de hoje, como o trabalho de uma força, conservação da energia mecânica, energia cinética e energia potencial gravitacional. Tenha em mãos o material da outra aula que vai auxiliar na aula de hoje. Nós vamos resolver 4 exercícios. Sempre para resolver um exercício de física, a primeira coisa a se fazer é ler com atenção o enunciado. Então vamos ler com atenção o enunciado. Calcule o trabalho realizado por uma força F igual a 45 newtons que arrasta uma caixa por 10 metros. Muito bem. Eu vou pegar aqui uma folha e vamos começar a fazer a resolução nesta folha. Para facilitar, eu gosto sempre de fazer algum desenho, algum esquema, facilita a compreensão. Então, está pedindo para calcular o trabalho realizado por uma força F igual a 45 newtons, que arrasta uma caixa. Então, eu fiz aqui o desenho de uma caixa, aqui o chão e a caixa. Desenhei uma força, sempre com uma seta, um vetor representando essa força. E o valor desta força, nós vamos colocar, o valor foi dado de 45 newtons. Então, eu vou colocar aqui 45 newtons. Fica mais fácil para visualizarmos os dados do problema. E fala que arrasta uma caixa por 10 metros. Então, o deslocamento feito por esse objeto, ΔS é o deslocamento, 10 metros. Então, temos esses dois dados, ok? Para resolver o problema, como ele está perguntando qual foi o trabalho realizado por uma força, trabalho, este símbolo, é igual a força vezes o deslocamento feito pelo objeto. Força vezes o deslocamento. Então, neste caso, é uma simples aplicação da fórmula. O trabalho realizado por esta força, nós simplesmente vamos calcular a força 45, o deslocamento 10 metros. Então, o trabalho realizado por esta força, 450, multiplicando 45 vezes 10. A unidade de energia do trabalho é joule, um J maiúsculo, certo? Então, conforme nós vimos na teoria, a unidade de medida do trabalho realizado por uma força é esse J, joule. Escreve com O, joule, mas pronuncia joule, certo? Então, a resposta é esta daqui. O trabalho realizado por uma força que arrasta esta caixa por 10 metros. Então, a resposta é, o trabalho vai ser igual a 450 joules. Nunca esqueça de colocar também a unidade de medida, ok? Vamos ao segundo exercício. O segundo exercício diz que uma partícula de massa igual a 200 gramas é impulsionada por um campo magnético. Então, como se você tivesse ímãs impulsionando uma determinada partícula. Até essa partícula atingir uma velocidade de 20 metros por segundo. Calcule a energia cinética final desta partícula. Então, aqui no meu esquema, eu vou colocar os dados do exercício. Vamos colocar os dados do exercício. A massa desta partícula, 200 gramas. Então, vou colocar aqui 200 gramas a massa da partícula.
A velocidade que a partícula atinge, 20 metros por segundo. Então, vou colocar a velocidade 20 metros por segundo. Essa partícula está sendo impulsionada pelo campo magnético. Queremos calcular a energia cinética final dessa partícula. A energia cinética tem exatamente a ver com esta fórmula, que nós vimos também lá na teoria. Nós vimos a fórmula da energia cinética. Volte lá na teoria, ela está aqui, certo? Massa, velocidade e esse Czinho é de energia cinética, que tem justamente a ver com energia de movimento. Então, vamos lá. Copiei aqui a fórmula e vou então calcular. Energia cinética é igual a massa, que é 200 gramas. Opa, aí temos um detalhe. Sempre que utilizarmos esta fórmula de energia, a massa precisa estar em quilos. Então, precisamos fazer aqui uma conversão de unidades. 200 gramas em quilos equivale a 0,2 quilos. Então, eu vou colocar aqui 0,2 quilos, certo? Então, vamos substituir massa 0,2 em quilos, preciso usar em quilos, vezes a velocidade desta partícula, o V vale 20, e tem esse ao quadrado em cima do V. Então, também vou colocar aqui ao quadrado, dividido por 2. Então, temos que a energia cinética desta partícula será igual a... Vamos, primeiro, quando a gente tem uma multiplicação, primeiro eu faço, tem aqui uma multiplicação, mas tem aqui uma potência, né? 20 ao quadrado. Então, primeiro eu vou resolver esse 20 ao quadrado. Então, eu vou copiar aqui o 0,2, que é o valor da massa, vezes 20 ao quadrado. Cuidado, hein? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, ok? 2 vezes 2, 4, 400. Cuidado, tá? Não é 2 vezes 20. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Então, aqui fica 400 dividido por 2, ok? Temos, então, que a energia cinética, para terminarmos esse cálculo e descobrirmos, então, o que ele perguntou, que é a energia cinética final da partícula, vamos simplesmente terminar esta conta, ok? Posso fazer 0,2 dividido por 2, que é 0,1, e multiplicar por 400. Nesse caso, a energia cinética é igual a 0,1 vezes 400. Fazendo esta continha, eu tenho 40 joules. Tenho que colocar os joules, que é a unidade de medida. Se você tiver dúvida de como faz essa continha, é só fazer no canto, tendo cuidado com essa casa aqui, esse decimal, certo? Então, a energia cinética desta partícula, 40 joules. Muito bem. Vamos ao exercício 3. Um corpo de massa 40 quilos tem energia potencial gravitacional de 1.600 joules. Isso em relação ao Sol. Calcule que altura se encontra do solo, dado G, que é a aceleração da gravidade na Terra, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, neste caso, eu fiz um desenho aqui para facilitar a nossa compreensão. Eu fiz aqui como se fosse um prédio, uma massa caindo, e temos que descobrir esta altura. Vamos colocar os dados do exercício, então. O corpo pode ser um objeto qualquer, tem massa 40 quilos. Então, massa 40 quilos, certo? E temos que o G, que é a aceleração da gravidade na Terra, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado.
Temos ainda a energia potencial deste corpo, ou seja, a energia que ele tem quando está a uma determinada altura, antes de cair. Essa energia potencial é de 1.600 joules. Então, energia potencial, pezinho de potencial, 1.600 joules. Muito bem. Segundo novamente a nossa teoria, né, o material da teoria, temos aqui, ó, para calcular a energia potencial, eu multiplico massa vezes aceleração da gravidade na Terra vezes altura em relação à superfície, ok? Então, neste caso, nós teremos a energia potencial é a massa de 40 gramas vezes o G, né, que é a aceleração da gravidade na Terra, vezes a altura, que eu não tenho, certo? Para resolver uma equação, eu só posso deixar uma incógnita. Então, eu posso substituir a energia potencial também que ele me deu. Está aqui a energia potencial, ó. O valor da energia potencial, 1.600. Então, no lugar da energia potencial do EP, 1.600, posso multiplicar 40 vezes 10, 400, H, que é o que eu quero descobrir, essa altura, certo? Então, a altura que esse objeto se encontra em relação ao solo, essa altura H. Então, para isolar aqui o H, basta fazer 1.600 dividido por 400. Vale aquela regrinha. O número que está multiplicando a letra passa dividindo. Por isso que é 1.600 dividido por 400. Dividindo 1.600 por 400, eu tenho que a altura que esse objeto se encontra é igual a 4 metros. Certo? Altura em metros. Então, respondemos a pergunta? Olha lá, a pergunta era, calcule que altura se encontra do solo. Esse corpo, a que altura ele se encontra do solo? Então, a resposta é exatamente esta. A altura que este corpo se encontra do solo, esta altura, equivale a 4 metros. Vamos ao último problema? O último problema, olha lá, tem bastante a ver com o dia a dia, né? Com parquinho. Então, vamos lá. No escorregador mostrado nesta figura, uma criança com 40 quilos de massa, partindo do repouso em A, realiza até B, ela desliza, né? Realizando esse movimento até B. Desprezando as perdas de energia, ou seja, a gente não vai estar considerando o atrito dessa criança com o escorregador, e admitindo uma aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a velocidade da criança ao chegar neste ponto. Então, ela vai sair da velocidade zero, vai deslizar pelo escorregador até chegar no ponto B. Com qual velocidade? Então, este é o exercício. Então, nós temos aqui no exercício 4. Eu copiei aqui novamente o escorregador, só para a gente colocar os valores. Então, esta altura H, 3,2 metros. E nós precisamos lembrar de uma equivalência. Como nós falamos lá na teoria, a energia mecânica se conserva. Conservação da energia mecânica. Ela sempre se conserva. Então, nós podemos dizer que a energia potencial, quando o corpo está aqui no topo, ela tem uma energia potencial e não tem energia cinética, que está parado. Conforme a criança vai escorregando, vai aumentando a energia cinética, porque ela vai ganhando velocidade, e diminuindo a potencial. Ou seja, a energia potencial dela no início é igual à energia cinética no final. A energia vai se conservar. Então, por isso que eu escrevi assim. Energia potencial é igual à energia cinética, ok? Aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, energia potencial. Então, vamos lá. A energia potencial, olhando lá na nossa fórmula, ela é dada por mgh. Então, no lugar dessa energia potencial, eu vou escrever mgh. Energia potencial, mgh. Igual à energia cinética. A energia cinética
é dada por mv ao quadrado dividido por 2. mv ao quadrado dividido por 2. Esse exercício parece mais complexo, mas calma que dá tudo certo. Então vamos lá. Então eu estou igualando essas duas energias. A energia potencial no início tem que ser igual à energia cinética no final, para que essa energia mecânica se conserve quando a criança está escorregando, então, neste escorregador. Primeira coisa que devemos observar é que não depende da massa da criança. Isso que é bem interessante. Então nós não precisamos do valor da massa dessa criança. Nós podemos desprezar a massa, não importa o valor da massa. Então ele deu esse dado, mas eu não vou utilizar o dado da massa, certo? Então eu posso simplesmente cancelar, porque eu tenho o m dos dois lados. Então a equação vai ficar g vezes h igual a v quadrado dividido por 2. O valor de g, ele deu, tá aqui, ó. O valor de g da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade. Então, eu vou substituir, no lugar de g, 10. A altura, 3,2. A velocidade é justamente o que eu quero calcular. Calcule a velocidade da criança. Dividido por 2. Então, eu posso multiplicar aqui. 10 vezes 32, ou 10 vezes 3,2, né? Dá 32. V2 sobre 2. Quando a gente chega nesse ponto, para resolver, eu posso fazer aquela regrinha, né? De colocar aqui 1 para poder multiplicar em cruz. Então, vamos lá. 1 vezes v ao quadrado, v ao quadrado. Esse 1 é só para facilitar a multiplicação, né? Não tinha nada, eu coloquei este 1. 32 vezes 2, 64. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 64. Para agora calcular, então, o valor da velocidade, este quadrado se transforma numa raiz. Então, v é igual a raiz de 64. V é igual a raiz de 64 é igual a 8 metros por segundo. Então, significa que ao escorregar, a criança sai da velocidade 0 e quando chega aqui embaixo, ela tem, então, uma velocidade de 8 metros por segundo. É isso, então. Tente resolver os exercícios e, se precisar, consulte a resolução. É isso. Até a próxima aula!